Bom dia a todos. Eh, Hoje a gente vai estar falando sobre a nutrição espiritual e emocional das nossas criancinhas, dos pequeninos que estão aí no Brasil, nesses tempos estranhos e desafiadores de pandemia e que em muitos casos podem estar sofrendo muito com essa situação. Não é um momento fácil para nenhum de nós. E essas crianças tão especiais, muitas vezes tão frágeis, tão sensíveis, em muitas situações, em muitas famílias, em muitos lares, não estão podendo receber toda a atenção, todo o carinho, todo o cuidado, toda a nutrição que elas merecem receber, que a sua natureza pede. Não tem como substituir o tempo, o contato, o carinho, o amor incondicional de uma mãe, mas a gente tem como minimizar os efeitos e as marcas que esse momento difícil pode estar deixando em muitos dos nossos pequenos. Quais as reais possibilidades de nutrição espiritual e emocional, tá, que tantos dos nossos pequenos estão tendo em tempos de pandemia, nesses tempos estranhos? Eu fico pensando e vendo e recebendo relatórios de mães, mulheres de classe média, mulheres inclusive de classe média alta, que estão trabalhando online, com suas crianças em casa, sem nenhuma infraestrutura de apoio. Essas mulheres estão realizando uma jornada tripla de trabalho. O trabalho profissional para trazer os recursos para dentro de casa, e muitas vezes elas estão trabalhando mais do que trabalhariam se tivessem as suas 8 horas no escritório. Além disso, todo o trabalho da casa, lavar, passar, sei lá, se dá, cozinhar, manter a casa. E além disso, cuidar dos filhos, cuidar das tarefas domésticas que as crianças estão recebendo, muitas vezes na escola, além dos bebês pequenos, além das criancinhas. É uma situação bastante difícil. E é evidente que as criancinhas, sobretudo as menores, não estão podendo receber o apoio que essas mães desejariam dar a esses filhos. É uma situação em que há uma dor emocional que se expande em muitos lares. E é importante lembrar que nós temos quase a metade dos lares brasileiros, se não for mais, tá, que são lares de mulheres sozinhas. Elas são chefes de família. Depende do trabalho delas. A manutenção, a compra do arroz, do feijão, o pagamento da luz, do aluguel, seja do que for. Além disso, tem outras mães trabalhando fora, tendo que ir ao trabalho, sem acesso a nenhuma estrutura de apoio para cuidar das crianças. Mas elas têm que ir para o trabalho. E as crianças maiores ficam cuidando das menores. E isso também traz uma dor, um mal-estar para a mãe, para o pai e para as crianças. Tá? Ainda outras situações de casais que estão aí juntos, que dava para manter aquele casamento, aquele relacionamento, cada um trabalhando 8 horas por dia, se encontrando pouco, e de repente está todo mundo confinado dentro de casa. Condições emocionais difíceis na vida em família. Muitas crises aflorando, muita violência doméstica está sendo pontuada nesse momento. Enfim,
como é que a gente pode ajudar os nossos pequenos a se sentir bem, a se sentir amados, nutridos e apoiados nesses momentos tão desafiadores. E isso me faz pensar num trabalho antigo, é um trabalho quase que dos fundamentos das Filhas de Gaia. É um trabalho dos anos 80, do final dos anos 80, metade dos anos 80 ele começou, que foi um trabalho que levou a criação de um composto floral para crianças chamado aconchego. Esse foi um período muito bonito no trabalho da pesquisa das Filhas de Gaia, trabalhando junto com uma grande amiga, tá, em Recife, que trabalhava num espaço de desnutrição infantil. Ali nós trabalhávamos com crianças abandonadas. Eu dei muito suporte na terapia floral e por isso, apesar de eu não ter estado o tempo todo ali dentro, eu sinto apropriado esse nós com relação a essa mentoria que chegou na definição desse composto floral. A pergunta era muito básica, eram crianças que se desnutriam, filhas de mulheres carentes, crianças que muitas vezes ficavam abandonadas porque as mães tinham que trabalhar fora e não tinha quem cuidasse delas. Algumas filhas de mães que não tinham condições psíquicas ou psicoespirituais de estar cuidando de um pequenino, de um bebê, desses serizinhos tão lindos. Enfim, muitas dessas crianças se desnutriam. E a desnutrição às vezes era grave e a vida delas se ameaçava. Enfim, foram uns 4 anos trabalhando, quando a gente foi testando e afinando o composto aconchego e uma série de compostos voltados para as crianças, que inicialmente eram para as crianças desnutridas, tá? Ao mesmo tempo que a gente foi fazendo esse trabalho, nós percebemos uma outra coisa. Esses mesmos compostos, eles tinham efeitos incríveis. Eles eram um bálsamo na vida de crianças de classe média, que sofriam de uma desnutrição emocional que não chegava a se refletir muitas vezes como uma desnutrição física, mas a dor estava ali. Tá? Essa dor do não sentir-se aconchegado e acolhido como esse serzinho precisava, como ele desejava, tá? Dentro, no seio da sua família. E esse trabalho que começou num centro de nutrição acabou se expandindo em escolas, em creches, em orfanatos e também no trabalho com famílias de classe média e inclusive famílias muito favorecidas, digamos assim. Tá? Qual era a base do nosso trabalho? A base e aí eu falo enquanto mãe, certo? Todas nós, quando temos um filho, há algo em nós que deseja dar a ele o que há de melhor. Mas nem sempre a gente consegue fazer isso o tempo todo. E se a gente se lembra de quando nós éramos bebês, a gente sabe o quanto a gente sente, o quanto essa acolhida era importante, o quanto essa figura materna era fundamental para o nosso bem-estar e para toda a construção que a gente fazia, certo? Da nossa relação, da nossa possibilidade de nos vincular de uma maneira positiva com o mundo. O que a gente foi percebendo? Que esse primeiro vínculo de nutrição mãe-filho, essa primeira fase da vida, que tem a ver com o aleitamento, com os primeiros meses e os primeiros anos da vida, o vínculo que nós construímos com a nossa mãe
tá? Ele não só define a nossa autoimagem, os fundamentos da autoimagem, os fundamentos do nosso sentido de merecimento, os fundamentos... desculpe. Os fundamentos da nossa capacidade de nos vincular de uma maneira amorosa e responsável. Nossa, bom, não é Covid não, gente. Eu acho que é pigarro mesmo. Mas, enfim. Definia todos esses fundamentos. E, por outro lado, nós introjetávamos essa figura materna e mais tarde nós não poderíamos dar para o outro algo além do que a gente não tinha recebido nesse vínculo materno primário. E com isso as dificuldades iam se repetindo de geração em geração. Aí uma coisa que a gente foi sentindo tá bom, é muito bom ser uma mãe suficientemente boa, mas mesmo uma mãe suficientemente boa, em alguns momentos falha. E nem todas temos a possibilidade de sermos uma mãe suficientemente boa. Até porque para muitas de nós faltou a nutrição adequada para que a gente pudesse saber nutrir. Uma das coisas que as crianças percebem e acolhem consigo é que a nutrição, a maneira como a mãe se nutre espiritualmente, a maneira como a mãe se nutre emocionalmente, é introjetada. E aquele serzinho vai crescendo, mantendo o mesmo modelo de nutrição, na grande maioria das situações. E, de novo, o mesmo sistema vai se reproduzindo e reproduzindo e reproduzindo, tá? E a gente percebe que quanto mais as mães foram para o mercado de trabalho, tanto mais vai ficando difícil para os jovens que vêm dessas mães trabalhadoras a possibilidade de criar vínculos de afeto responsáveis e nutridores. Há hoje uma dificuldade de vinculação muito grande, de vinculação afetiva, de comprometimento e tudo isso. Então, a gente percebe, não só por essas razões, mas por muitas outras, a gente consegue ver a grande dificuldade, tá? Que uma nutrição inadequada, um aconchego inadequado para um pequenino, para uma pequenina, tá? Como isso vai se desdobrar no seu futuro, na sua adolescência, na sua vida adulta. E quanto trabalho pessoal nós temos que fazer para dar conta, muitas vezes, de reparar algumas dessas grandes dificuldades. Só que existe uma coisa bem interessante e muito importante. Dentro de todos nós, em nosso coração, tá? Nós podemos acessar essa fonte singular, a consciência do ser divino, eterno e imortal que nós somos, que tem a sua face feminina e a sua face masculina. A gente costuma chamar essa face feminina da nossa grande mãe. Do princípio feminino, materno, divino, que existe no coração de todos nós. E existem plantas nesse planeta que, de alguma maneira, facilitam a nossa conexão com esse princípio divino nutridor dentro do nosso coração. Para que toda nutrição espiritual e emocional que o mundo externo, que a nossa mãe, que a nossa família
não está conseguindo nos trazer, para que isso venha de dentro para fora, para que a nossa fonte, tá, permita o fluir dessa nutrição. E nós trabalhamos com uma essência floral chamada paineira, que ela está no centro desse composto. E esse é exatamente o que a paineira faz. A paineira favorece e facilita que a gente se conecte com esse princípio divino materno dentro de nós, para que a gente consiga se nutrir, se cuidar, se aconchegar, se amparar, exatamente como nós necessitamos, enquanto seres divinos, enquanto crianças divinas, enquanto pequeninos divinos, de maneira a suprir aquilo que não está vindo de fora, de maneira a suprir este aconchego, suprir essa nutrição, suprir esse calor humano que a mãe, neste momento, nessa pandemia, nessa situação de tanta tensão para tantas famílias, que essa mãe não está tendo condições de oferecer ao seu filho. E com isso, tá, a habilidade de vinculação com o amor que essa criança tem não vai sofrer. Porque esse espelho interno desse princípio divino desperto vai poder facilitar esse movimento de se vincular amorosamente com o mundo, de sentir-se pleno e não sentir-se um espaço de falta, de carência, um espaço de dor, um espaço de ansiedade, um espaço de medo do abandono. E são tantas essas dores e esses sentimentos e emoções que vêm quando essa nutrição não é suficiente, quando ela não é suficientemente boa. E é importante a gente notar que cada criança pede uma nutrição. Algumas pedem muita nutrição. Outras ficam felizes com menos tempo de cuidado, de acolhimento. Essa fonte interna pode trazer isso. Então, em volta dessa essência floral da paineira, nós fomos construindo um composto que permite que a criança receba essa nutrição, estenda esse amor ao próximo, cuide de si e comece a se dar aquilo que o mundo, que a mãe, que a sociedade não lhe está dando. Que se fortaleça e que consiga, inclusive, lidar com a dor gerada pela falta de cuidados, muitas vezes, da atenção necessária. Imagina uma mãe com uma tripla jornada de trabalho. Se ela pode suprir a atenção que esse serzinho pede, não tem condições. E o serzinho sofre e a mãe sofre. Então, nesse composto aconchego, nós reunimos uma série de essências que completam esse espaço de nutrição espiritual, de conexão consigo mesmo, de nutrição emocional e de autocuidado, aprendendo esse autocuidado a partir dessa estrutura interna que nós temos. Porque nós não temos o espelhamento de um cuidado que esse ser divino, eterno, imortal, que nós somos, que os pequeninos são, tá? E nós necessitamos esse cuidado para que a gente espelhe e aprenda a se cuidar. Então, esse composto
pode ter um grande papel nesse momento, tá? Trazendo e facilitando essa relação de nutrição das criancinhas, tá? Num momento em que uma grande parte das mães não está tendo a possibilidade de expressar esse amor que existe em seu coração. Ou até, certo? De mobilizar um amor que não existe em seu coração. Porque ela não o recebeu. Porque a vida não está permitindo que ela se conecte consigo. Por N razões que não importam, não cabe a gente ficar julgando. O que importa é que a natureza, essa natureza brasileira tão linda, tão bela, tão abundante, nos ajudou a construir essa fórmula, que pode ser de imensa valia para as criancinhas, seja nas creches, seja nos berçários, seja em família. E a gente sugere que esse é um composto que pode ser dado para crianças até por volta de uns 6 ou 7 anos de idade no máximo. Daí para frente, normalmente a partir dos 5 anos, a criança já começou a construir uma personalidade. E quando ela começa a construir uma personalidade, ela também construiu defesas. Como todos os adolescentes e os adultos e a terceira idade, tá? A nossa personalidade é também uma estrutura de defesas. E uma estrutura que nos defende das dores que nós carregamos junto de nós. E muitas vezes, na tentativa de nos defender, nos separa de nós mesmos. Então, muitas vezes, criancinhas, sei lá, de 5, de 6, de 7, de 8 anos, elas já estão quase que completamente, tá, numa vivência de uma personalidade muito desconectada com a beleza da sua alma, com os dons que ela trouxe, com seu propósito de vida. Elas já estão num outro lugar, fugindo desse espaço que está muito machucado. E aí, então, a gente construiu um outro composto para depois dessa primeira fase. E esse composto se chama chamego. Ele traz as essências fundamentais do aconchego e também algumas essências para flexibilizar a personalidade, para que a personalidade acolha o se reconectar com o seu ser, sem criar grandes defesas e sem ter ansiedade ou ter medo. E é por isso que, então, até uma certa idade a gente dá o aconchego e dali para frente a gente dá o chamego, tá? São os dois compostos que trabalham em níveis muito profundos essa questão da nutrição espiritual e nutrição emocional das nossas crianças. Por outro lado, tem crianças que nessa situação, recebendo pouquíssimo apoio, estão tendo que lidar com perdas muito dolorosas, sobretudo nas camadas mais populares, onde a pandemia está se pronunciando, se mostrando de uma maneira terrível, ceifando muitas vidas, levando muitas mães, levando muitos pais, levando familiares próximos. E quem está podendo, muitas vezes, numa família atingida, tá, por uma perda significativa, quem consegue dar apoio às criancinhas, aos pequeninos. Às vezes tem uma avó, às vezes a mãe tem condições de fazer, e às vezes a criança fica absolutamente sozinha para lidar com essa dor, sem suporte, ou com suporte insuficiente para suas necessidades, o que tende a debilitar o seu sistema autoimune, tamanho sofrimento, tamanho sentido de abandono,
gerando novas doenças e, normalmente, as doenças ligadas às perdas, elas se pronunciam com muita facilidade na área pulmonar, gerando uma fragilidade muito grande, até diante desse vírus. Então, nós não temos com a terapia floral como ajudar a combater o vírus. Mas nesses casos de perdas significativas, nós temos como ajudar a restaurar um equilíbrio mínimo, dar um suporte mínimo, tá? Para favorecer a saúde psíquica, a saúde integral desse ser. E nesse caso nós temos uma outra duplinha. O floral para criancinha, para o pequenino, até os 5, 6 ou 7 anos. É um composto que se chama sorriso. Resgatar o sorriso da alma, diante de situações de perdas emocionais intensas. Diante de situações de perdas onde as crianças começam a manifestar gripes, ataques de asma, bronquite, peito cheio. Nada disso é muito adequado para esse momento. Tá? Isso fragiliza ainda mais, tá, essa criança e a sua família como um todo, tá, num momento em que nós precisamos de dar suporte para que a alma venha com força sustentando a vida. Então, para os pequenos, a gente oferece esse composto que se chama sorriso, tá, que nutre, protege e ajuda a lidar, a acolher a dor, sem que ela se torne maior do que a gente mesmo, tá? Acolher a dor no coração, trazendo essa essência divina para que ela possa nos dar esse suporte nesse momento. E depois que a gente passou dessa primeira fase, até os 7, 8 anos de idade, nós criamos um outro composto, onde novamente a gente trabalha o fortalecimento e o alinhamento da personalidade, para que essa conexão com as forças da alma seja favorecida e fortalecida. E esse composto chama-se bálsamo. É também um composto que foi feito inicialmente voltado diretamente para lidar com as perdas, com a morte de pessoas que a gente ama. Morte de mãe, de pai, separação dos pais, morte de avó, de avô, do melhor amiguinho, enfim, situações de perda que marcam, que trazem dor e que muitas vezes podem, de alguma maneira, diminuir o desejo de viver da alma. Tempos de pandemia, tempos de desafios, esse é um momento em que nós precisamos de fortalecer a presença da alma e da força da alma em nossa vida. Precisamos fortalecer o desejo de viver da alma, porque não há nada mais poderoso em nossa vida que a nossa própria alma, com a força que ela traz. Tá? Então, essa é um pouco a mensagem que eu queria deixar para vocês sobre o que nós temos nas Filhas de Gaia hoje, que a gente pode oferecer para estar trabalhando esse momento tão delicado para os nossos pequeninos. Eu teria muito mais o que estar falando sobre o aconchego, sobre o sorriso ou sobre o chamego e o bálsamo. Talvez só dando um complemento, o chamego é uma essência que, por exemplo, nós podemos usar na água do alimento da família, para aumentar, para fortalecer a nutrição emocional e a nutrição espiritual, para buscar essa força da alma, esse desejo de viver, essa habilidade de amar e de acolher o ser amado, tá? Para a vida da família,
fortalecendo a criação de vínculos de amor. Quando as estruturas estão... Quando o amor está circulando pouco, por N razões, são tantas, tá? Mas isso pode ser fortalecido. E esses vínculos nutridores podem ser refeitos, reconstruídos no seio das famílias. Aí a gente sugere a utilização do chamego na água em que vai ser cozido o arroz, ou o feijão, ou a batata, certo? Ou, enfim, o alimento possível, tá certo? Se alguém se interessar, quiser mais informações sobre como lidar com isso, entra em contato. Nós temos todo este grupo de cogestão das Filhas de Gaia e todo o nosso grupo está disponível para orientar a todas vocês, tá certo? É só entrar em contato através do nosso Facebook, do Instagram ou mesmo no YouTube, no nosso canal, tá? Se você gostou da nossa palestra, dessa pequena palestrinha, tá? Por favor, dê um like e se inscreva no nosso canal. E se você puder oferecer esse canal e avisar do nosso canal para os teus amigos, para outros terapeutas, para outras mães de família, a gente vai agradecer muito, tá? Então tenha uma boa semana, com muito chamego, com muito aconchego, para o coração de todos nós, de todo o nosso povo e, sobretudo, de todos os nossos pequeninos. Boa noite.